Fala aí pessoal, tudo bom? Subvergente na área, Samuel. Subvergente aí, meu pseudônimo. Não sei se eu mencionei no último vídeo. É o nome que eu uso para fazer o meu trabalho. E hoje eu tenho um assunto específico para trazer. Vou falar sobre música. Música. E então eu quero pausar antes para ver como é que tá o áudio, porque no último vídeo falei pra caralho, só depois que eu fui ver como é que tava o que eu tava fazendo, então eu vou fazer isso agora, logo no começo, que eu já consigo modificar para ficar melhor. Meu único medo é aproximar muito e ficar dando aquela sopradona no microfone que ninguém é obrigado, né? Mas vamos lá, pessoal. Fala sobre música hoje. Sem roteiro, orgânico, vou tirar da minha cabeça tudo que eu tenho para falar sobre música. Bom, como eu conecto tudo que eu falo com a espiritualidade, e com a metafísica, e essa é a minha proposta, eu vou falar uma breve introdução sobre o que eu penso a respeito da música, antes de falar das especificidades dos gêneros musicais, das bandas, artistas e pipipipopopó. E eu quero fazer um vídeo mais enxugado, que o último deu 1 hora e eu acredito que ninguém vai ver. E se for ver, vai ser no 2x. Chato, né? Vamos ser melhor? Então, música. O universo funciona com algumas não, com frequências sonoras. Universo fluídico, né? Magnético, elétrico, tal. Quem tá ligado de ocultismo aí, essa questão. E dentro da própria matéria escura, a ciência tá estudando lá e os caras estão vendo que a matéria escura segue as leis da acústica, né? Então tem muita coisa dentro desse campo que daria pra gente falar, mas hoje eu vou tentar seguir a minha proposta certinha pra poder desenvolver o assunto. Posso voltar depois e me aprofundar mais em alguma coisa se vocês curtirem, se for do interesse de vocês. Então, tem várias religiões, eu não vou saber dizer todas, mas especialmente dessa vertente, se não me engano, do candomblé, da umbanda, eles acreditam muito nessa questão dos sons, né? Dessa propagação. E isso faz todo sentido. A frequência sonora viaja, né? E ela tem a sua influência quando ela se propaga, quando o emissário consegue alcançar o receptor e esse receptor se torna um centro de redistribuição dessa frequência sonora que foi emitida, né? E assim a gente tem toda uma cultura de tradição oral que se propagou com o passar do tempo, né? E a cultura se preservou pelo som. Se vocês pensarem bem a respeito, essa tradição oral por muito tempo foi a única forma de levar adiante algumas práticas, alguns conhecimentos, é, juntamente com a escrita, né? Mas a escrita antigamente era um pouco mais restrito e já falar não, já era um comportamento mais acessível. Então muita coisa se propagou oralmente, né? Que já mostra a influência do som na realidade que a gente vive. A gente tem praticamente culturas inteiras, civilizações inteiras que foram moldadas quase que majoritariamente por tradição oral. É, um ensinamento ali de pai para filho, de mentor para aprendiz e por aí vai. Uma outra coisa que eu queria trazer, que todo mundo sabe, mas eu acho bem legal falar sobre isso, e pode ser que tem alguém também que não saiba, é sobre AM e FM, né? Por exemplo, amplitude modulada e frequência modulada. Aquelas ondas que tinha nos rádios antigamente, que a gente sintonizava a estação que a gente queria. Então,
a frequência modulada era um modo e a amplitude modulada era outro módulo, né? É, a gente tinha as rádios FM que tocava as músicas e tal, e separado a gente tinha as rádios AM que traziam mais notícias, coisas sobre esporte, enfim. Até que isso foi caindo em desuso, obsolência, né, que é natural com o tempo. Outros veículos de propagação se, se tornaram mais acessíveis e vias principais de difusão dessas informações, né? Mas até certo período o rádio foi muito presente na vida das pessoas, né? E era um veículo de comunicação que se fez presente historicamente durante muito tempo, até o surgimento da internet, enfim, e de outras frequências serem descobertas e trabalhadas, enfim, a própria televisão, que teve lá também a sua influência, que foi até maior do que o rádio, porque ela combinava o som com a imagem, né? Então, ali começou-se a se ter uma outra ideia desse conceito. E começou a ser utilizado para finalidades até lucrativas, eu diria. Mas não é isso que eu quero me prender hoje. É... Então, a gente tinha essas frequências, né? A amplitude modulada e a frequência modulada. E elas são ondas. E nessas ondas, o emissor coloca a informação que ele quer na onde. Como se fosse um endereço. É tipo jogar batalha naval, tá ligado? É, você escolhe uma coluna, uma linha. Aliás, uma coluna, uma linha. E ali naquele ponto de convergência você tem a informação que você quer propagar, porque é como se fosse o seu endereço. E durante um período específico de tempo, naquele espaço, daquela frequência, vai estar sendo propagada uma informação específica que não vai ficar ali. Ela vai ser transmitida por um tempo. Então, a rádio FM era assim. Você ouvia o que estava passando naquele momento. Era uma transmissão, né? Até depois vir os mecanismos de gravação, né? Enfim. E você conseguia. É tipo ver uma live, tá ligado? Só que você só ouvia, não tinha imagem. Ouvir uma live. E era assim, tinha sua programação, tinha os horários certinho, cada rádio tinha sua programação, né? Tinha os programas de manhã, de tarde, de noite. Tinha até é, sincronicidades, coincidências, ou sei lá. Ou parâmetro pessoal de algum funcionário que gostava de uma música específica e quando estava no turno dele ele sempre dava um jeito de colocar mais ou menos no mesmo horário. Porque eu me lembro de gostar de ouvir músicas quando a internet não existia que elas tocavam em horários específicos ou em programas específicos. Eu gostava muito de ouvir a música do Rapa que tocava na Rádio Mix. Só que ela tocava na época em torno de umas 5 6 horas, ela sempre tocava, sempre tocava. E eu acho que tinha um funcionário lá que devia gostar de Rapa e ele colocava pra tocar sempre, tá no meu turno, vai tocar essa daqui que eu gosto e foda-se, tá ligado? E eu era feliz por esse cara tá lá naquela época porque, mano, a música era boa, tá ligado? Eu acho que tinha sido acabado de lançar a Monstro Invisível. É... E não tinha essa conectividade, esse acesso que a gente tem de pegar o celular e dar play e ficar. Tipo assim, mano, era outra experiência, tá ligado? Se sentir iluminado quando tocava a música que você gostava no rádio. Tipo, você tinha que aproveitar aquele momento porque ele ia acabar, tá ligado? Era completamente passageiro, assim. Isso faz muita diferença na. Imagina você ter uma coisa que você gosta e você não poder ter essa coisa quando você quer. Hoje a gente tem quando a gente quer. Você põe no seu celular e deixa tocando.
Antigamente você tinha que torcer para que isso chegasse até você, tá ligado? E se tornava muito mais especial quando você podia consumir algum conteúdo, alguma música. Enfim, a rádio também era veiculação de muita informação, né? Hoje em dia eu vejo muita gente metendo pau, tipo, ah, Rede Globo, manipulação, não sei o quê. Sim, sim. Eu acredito que todo veículo vai ter o seu viés. Nenhum veículo está isento disso, porque essas células de veiculação da informação, elas são compostas de pessoas. Aquilo que está acontecendo é o resultado de um trabalho coletivo. E aquelas pessoas têm referências. Geralmente o ambiente diz também sobre um resumo de todas aquelas pessoas que estão ali, uma síntese daquilo, né? Então é natural que vai ter um viés. Sim, todo veículo de transmissão de informação eu acho bem difícil ser neutro. Talvez você esbarre nisso, mas ninguém é um robô veiculando a informação, tá ligado? É, tipo, imagina o William Bonner, que sempre foi presente nas nossas vidas, uma figura ali, né? O William Bonner sem personalidade, tá ligado? Boa noite. Hoje morreram tantas pessoas, tá ligado? Impassível, assim, tipo, não tem como, já tem traços de personalidade dele, tá ligado? Que ele tem esse trejeito, essa característica de uma fala mais sensual, mais formal, mais ele fala de uma maneira doce, tá ligado? Entanto que a mulherada acha ele um puta de um homão, né? Ele é, de fato. É, mas também pela exposição que ele teve por muito tempo fazendo um bom trabalho, tá ligado? Então, independente de viés, eu acho que a gente deveria também olhar para como esses veículos de informação foram frutíferos para uma geração, tá ligado? Até mais. Muita coisa a gente aprendeu assistindo televisão. Tinha programas bons, tinha coisas educativas, que a gente sempre teve que filtrar isso, né? E muita gente não conseguiu aplicar esse filtro. Porque a chegada da televisão, da rádio FM e tudo mais, foi uma expansão da tecnologia, especialmente acho que aqui no Brasil, muitas pessoas tiveram acesso a instrumentos, ferramentas que não sabiam utilizar, não estavam prontos, né? É, então é como um idoso hoje tentar utilizar um celular, que é uma coisa que ele não está habituado, mas as novas gerações já sabem mexer, é simples para eles, entendeu? É, acho que é a tecnologia através das gerações, tá ligado? Mas a gente teve muita oportunidade de aprender. Eu aprendia muito assistindo televisão, o canal da Cultura, que era tudo muito bem classificado, que passava ali, valia a pena assistir, tá ligado? A Rede Globo tinha o Globo Rural, o Telecurso 2000, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, o programa do Fantástico, tá ligado? É, tudo isso trazia matérias interessantes, um monte de coisa. Programas que passavam que minha mãe estava assistindo e eu ficava ouvindo de fundo e acabava aprendendo alguma coisa. Minha mãe gostava de assistir aquele Bem-Estar que passava e falava sobre coisas de saúde, tá ligado? É claro que a televisão precisa se preocupar com a forma que ela vai veicular a informação para que não seja ofensivo para ninguém. Então na televisão já não ia falar gíria. Talvez se você assistisse um programa do Manos e Minas, você ia ver mais disso, tá ligado? Ali era um espaço. Mas quando você assistiu um programa dedicado a senhoras de idade, tá ligado? Tinha que ter um cuidado para veicular o que ia ser passado ali. Quando você assistiu o programa da Ana Maria Braga, você já sabia o que esperar, porque a Ana Maria Braga era a Ana Maria Braga, tá ligado? E o programa dela tinha suas características. Então tinha os horários também. Não era pra você ficar assistindo televisão o dia inteiro e reclamando da televisão, tá ligado? Assiste o que você gosta, caralho, tá ligado? O que você não gosta, você não precisa ver, mano. E acho que sempre teve uma grande confusão a respeito disso e a gente passa por isso com a internet até hoje. A pessoa passa o dia inteiro no celular e fala, ah, o mundo tá louco. É,
pessoas estão malucas e tudo mais. Só que, tipo, mano, às vezes você tá se colocando numa hiperexposição a tantas informações que nem eram pra chegar até você. Você tinha que estar preocupado somente com o que tá no seu caminho, tá ligado? E não ficar esquentando a sua cabeça com tudo, mano. Tudo. A gente entra em uma rede social, sei lá, eu não uso, mas que eu vejo o pessoal falando. Instagram, Twitter, você entra e acaba sendo bombardeado com um monte de informações ao redor do mundo todo, tudo em tempo real, e você se aprofunda começando a ler os comentários e cai em um monte de dicotomia e sua cabeça vai ficando tipo, tá ligado? Mano, a gente não foi feito pra isso, mano. A gente não foi feito pra processar tanta informação assim, tá ligado? Você para na frente de um computador, aquelas luzes todas, mano, você fica hiperestimulado, tá ligado? E às vezes é bom a gente se colocar um pouco em stand-by, né? A própria televisão antigamente tinha essa função de stand-by, a gente também tem, mano. É, Conforme você vai fazendo isso se torna um cuidado consciente. Tudo tem um certo limite. Não adianta você ficar passando o dia inteiro estudando. Você vai ficar saturado de estudar, tá ligado? Mas enfim, acho que eu fugi demais do assunto já, mas eu me empolguei, achei legal falar sobre isso. Pra mim é uma oportunidade falar sobre isso e poder trazer essa visão, tá ligado? Mas voltando às músicas. Vocês gostaram, gente? Essa camiseta é legal pra caralho. Eu gosto. É... Então a gente tem o som no nosso universo que viaja lá, as ondas sonoras e tal. Entendendo como funciona um pouco melhor esse contexto histórico, contextualizando como essa emissão funciona, como é emitir, receber e tudo mais, tudo isso eu estava tentando fazer uma integração desses conteúdos, né? É, E aí a gente tem as músicas, tá ligado? A música é um elemento cultural, ela é arte, é arte, é influência, ela se propaga através do tempo, né? Ela tem o poder de levar ideias, tá ligado? Conceitos, exemplos. A música, ela é muito importante porque você pode não lembrar, por exemplo, de muita coisa que acontece, assim, mas você sempre lembra de uma letra de uma música, porque a melodia auxilia nessa fixação. Se a melodia te soar agradável, aquilo fixa. Então a música, ela é, como a arte, né, é uma coisa que é até inspirado de uma forma divina, porque traz ideias sintetizadas, tá ligado? É completamente abstrato, num sentido geral. Você pega grandes compositores, eles colocam termos-chave ali na música que se expandem depois, eles colocam uma forma primária que vai se subdividir em outras formas geométricas, né, em especificidades. Então, rock. Aí você tem rock progressivo, no metal, heavy metal, pá, 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 todos os subgêneros, né? E assim acontece com as palavras também, que as composições, tanto da melodia quanto das letras, elas são elementos fundamentais para você compor uma música que é uma obra. No fim das contas, ela é uma obra, ela tem uma proposta, né? Então a gente tem muita coisa presente, tem músicas instrumentais, tem músicas comerciais, tem músicas que são realmente boas, como uma produção num geral, né? Melodia boa, letra boa, proposta boa, enfim. Só que são para todos os gostos, né? É, e tem toda uma questão, né? Por exemplo, eu não curto muito trap, mano. Eu não tô falando que o gênero é zoado, nem nada do tipo. Eu não gosto, sonoramente. Mas essa subvertente, que na minha opinião acho que vai derivar ali do hip hop, do rap americano, é, misturando alguns componentes eletrônicos já e tal, é, a sonoridade não me é agradável, mas essa nova geração, eles gostam muito, mano. Eles gostam muito.
e você vê o potencial que essa ferramenta tem, esse meio de veiculação de uma informação. É aí que, tipo, entram os artistas que realmente querem fazer um trabalho expressivo, seja como for, seja falando de tópicos necessários para o nosso desenvolvimento, só que não é comum ao gênero. No trap você não vai ver o cara metendo pau em política, falando sobre desigualdade social, tá ligado? Não é a característica do gênero principal. Não tô falando que não tenha. Pode ter, pode futuramente se tornar uma tendência desse gênero modificar, tipo, a partir desse ponto, alguns artistas puxou o bonde e agora todos os trappers falam sobre desigualdade social, tá ligado? O movimento se modifica, de acordo com as suas próprias tendências, tá ligado? Mas no momento que o trap tem pra oferecer hoje, não me agrada e não agrada muita gente. E é o pessoal mais antigo, né? Mas essa geração nova ama. E essa é a força, tá ligado? Eles são o futuro. Não importa se a gente gosta ou não. Eles gostam. E dada a impermanência e transitoriedade das coisas, tudo se modifica e essa é uma tendência, tá ligado? Não é sempre as mesmas coisas que vão continuar perpetuadas ali para sempre. As coisas vão se modificando e isso é importante, é necessário para que haja a mudança, né, o progresso, a novidade e tudo mais. Então, para além dos gostos, é, existem também essas tendências culturais que acompanham os movimentos que existem dentro do movimento maior que é a música, né? Que é uma grande ferramenta. É tudo isso, tá ligado? É cultura, é arte, é influência, é tudo. Assim como muitas outras coisas, como a própria arte, a religião, em certo sentido. É, Mas vamos falar sobre a música, né? Vou tentar dar continuidade de uma forma que, puta, mano, tem que fazer sentido isso aqui, tá ligado? Eu tô me esforçando muito para que faça sentido, para que tudo possa se conectar, tá ligado? Nessa grande sinapse. E aí a gente tem os gêneros, né? Ramificando um pouco mais, que eu vim expandindo nesse funil, né? A gente tem os gêneros e os gêneros acompanham tendências específicas, né? Não restrito, porque como eu disse, tudo vai se modificando, né? É, a gente tem, por exemplo, o funk. O funk surgiu com aquela proposta mais pro Rio de Janeiro ali, mas aqui em São Paulo também, mas era muito mais forte lá no começo, e ele tinha aquela proposta. É, DJ Malboro, puta, aí eu vou ficar devendo os nomes dessa época. Se eu parar pra pensar, eu acho que eu lembro, mas Claudinho Bochecha, isso daí já é a parte mais assim, né? Mas tinha aquele que cantava do rap do Curral lá, é... Bonde do Tigrão, Bonde das Maravilhas, enfim, essa galera, né? Morro do Dendê é ruim de invadir. Essa galera. E depois, o funk se tornou uma outra coisa relacionada com a ostentação, que não deixou de servir de inspiração para muita gente, embora particularmente eu fique chateado que se fale muito sobre consumo de drogas e de álcool, essas coisas nesse gênero que abraça tanto, tá ligado? Muita gente gosta e dado o alcance disso, é ruim essa influência, tá ligado? Porque a gente sabe que o álcool destrói famílias, que ele faz mal para a saúde. Muita gente tem um monte de trauma relacionado a isso. É, não é uma coisa que você incentiva. Eu acho que álcool, droga, essas coisas usa quem quer, consciente dos efeitos que isso vai trazer para sua vida, né? Mas não é uma coisa que você recomenda para as pessoas. Isso não é bom. Tem seu preço, é caro, tá ligado? E
é vendido que aquela brisa, aqueles efeitos, né? É como se fosse algo bom, mas é um certo entorpecimento, tá ligado? O álcool entorpece, falo por experiência própria, tá ligado? Ele te deixa. Acaba com a sua imunidade, é, acaba com as capacidades do seu corpo de absorver os líquidos, os nutrientes necessários, desarranja a sua flora intestinal. Isso em excesso, né? Eu acho que tudo tem a ver com esse limite, o excesso, né? Não tem problema se tomar uma cervejinha, um vinho de vez em quando, normal, tá ligado? Agora tomar muito, ou tomar todos os dias, ou as duas coisas, aí acho que você já tá passando do limite, porque isso faz mal. E afeta no nosso humor, em como a gente vai enfrentar a vida. Se a gente tiver de mau humor, a nossa saturação já vai ser maior com muita coisa, que seria diferente se a gente estivesse mais disposto, se a nossa saúde estivesse bem, se a gente estivesse mais em harmonia com nós mesmos, né? Então tem efeitos, mano, tem efeitos negativos sim, e não acho legal incentivar o consumo. É, acho legal deixar essa questão livre, de livre escolha, saca? Então eu acho que no funk os caras poderiam aproveitar esse espaço para voltar a fazer como era o funk consciente, por exemplo. E puta que pariu, mano. MV Bill é um dos caras mais monstro que tem do Brasil, do mundo, tá ligado? Acompanho o trabalho dele, tiro o meu chapéu pra tudo que ele tenta trazer, tá ligado? O cara é muito consciente, mano. E ele faz isso de uma forma que poucos fazem, mano. Poucos fazem, tá ligado? Ele, o Hariel, que tem uns projetos fudido também, que também é do funk, entendeu? É... tem vários caras, o Marechal, o Santi, enfim. Mas aí já começa a esbarrar no rap, né? E se for falar, eu também falo do bagulho que mudou minha vida, que é o Síntese, o, o Síntese, que é um grupo de rap lá de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, se eu não me engano. E o Síntese é composto pelo Neto e era pelo Leonardo Irian, que o nome dele artístico é inglês. O Leonardo, foi o que teve mais impacto na minha vida, porque eu sempre me identifiquei muito com as questões que ele tinha, tá ligado? Eu nunca tive a oportunidade de conhecer ele, mas eu oro por ele até hoje, porque é um cara que marcou a minha passagem, a minha trajetória. Através do síntese, eu expandi muito a minha consciência de pensar nas coisas daquele jeito, tá ligado? Só que é meio coisa de maluco, assim, mas eu gosto. Questão de gosto. E através disso eu cheguei no Distúrbio Verbal, que é o grupo que o Leonardo fazia parte antes do Síntese, que é o Matheus Melo, o Leonardo Irian e simplesmente o fundador do grupo, que eu esqueci o nome agora, que era o cara mais antigo lá, que agora, mano, eu vou ficar muito chateado se eu esquecer. Antes de terminar aqui, eu acho que eu vou pesquisar só pra falar o nome dele, mano, que eu não lembro, eu esqueci mesmo o nome dele. Mas enfim, Distúrbio Verbal, eu tenho até a tatuagem, tem uma tatuagem deles aqui, DV pro CV, Subversão. Tudo isso ressignificou a minha vida, né? E tem os caras lá, o Moita, o Nego Max, que o cenário do rap lá é bem expressivo, muito legal. O Rato e Ralph, que depois virou. Acho que eles fizeram tipo uma carreira solo e o Ralph é o Barba Negra, o nome artístico dele. Tem, mano, enfim, subgêneros, né? Especificidades. Mas é o que eu quero dizer. Por exemplo, você já consegue identificar nesse meu discurso que o rap fala sobre pautas sociais. Rap é música de elevação de consciência, música de protesto, música de denunciar a verdade do que está acontecendo, que é uma coisa jovem, né? E os jovens estão ligados nas tendências de ver o que está acontecendo, refletir sobre aquilo e falar, gente, vocês também estão vendo ou eu estou ficando louco? É... Assim, e a gente não vai fazer nada, o rap ele traz essa mensagem, né? Porque, tipo, mano, isso aqui tá acontecendo. O que a gente vai fazer enquanto sociedade? Porque o rap tem essa consciência de que
essa mudança, a gente molda a nossa realidade. E isso começa no hoje, no agora. A gente precisa se posicionar sobre algumas coisas, falar sobre algumas coisas que vão afetar na nossa realidade coletiva, comunitária, econômica, social, cultural. Depende de nós, o tempo todo, sempre dependeu, né? E o rap tem essa mensagem. Eu acho muito foda desde das antigas. Ouço muito, muito, muito. Eu nem vou ficar citando o grupo antigo aqui porque, enfim, depois eu deixo de citar um, citar outro. Mano, rap, ponto. É... Mas aí a gente também tem outros gêneros, né? Por exemplo, rock. O rock também tem uma proposta de falar sobre algumas coisas, com um teor mais sério, mas ele também traz coisas amorosas, experiências românticas, também traz questões mais existencialistas. é, Mas o rock ele tem uma característica interessante que é o peso, a agressividade do som, porque quem sabe sabe, né? Quando você tá de cu virado ali, você coloca um rock e aquela pessoa gritando na sua orelha acaba sufocando o grito que tá dentro da sua cabeça e isso faz você sentir melhor, tá ligado? Te dá força pra sobreviver aquele dia. E é isso. Isso é uma das coisas que eu queria falar nesse vídeo ainda. As frequências, as vibrações sonoras também servem como ajustes pra gente. Quando você precisa limpar a casa, você não vai colocar. Sei lá, isso é muito individual, né, mano? Mas acho que você não vai colocar, tipo, o CD da Xuxa pra tocar, tá ligado? Você vai colocar uma música mais animada, uma música mais agitada, pra você conseguir se inspirar pra fazer aquela tarefa. Acho que deu pra entender. Conseguir me emoldurar. Se você tiver triste, melancólico, você vai colocar uma coisa que vai te fazer se voltar pra dentro, ficar mais introspectivo, né? Então você vai ouvir uma coisa mais melancólica, mais instrumental ali, mais umas frequências mais baixas em escala musical menor, notas mais tristes, né? Inclusive tem até isso, né? Por exemplo, você tem notas, puta, eu não sei nem se o microfone vai pegar, mas por exemplo, você tem um Lá menor, deixa eu ver se tá afinado. Ao vivo, hein? De ouvido, hein? Mais ou menos. Você tem, por exemplo, o Lá menor, que é a escala menor de notas, né? Então ele faz. Deixa eu pôr perto do microfone aqui. Tá desafinado. Isso é um Lá menor. Mas se você vai fazer um Lá maior, por exemplo, ele já é. Um não parece mais triste do que o outro parece ser mais alegrinho. É. Realmente é. Porque a frequência sonora ela tem essa função de conduzir, né? É um condutor de daquele sentimento fluídico, daquela emoção que a gente está depositando, que está servindo como uma lente para nós, um viés e tal. E a música, acho que sobretudo ela também serve como uma inspiração para a gente modular a frequência que a gente vai querer se colocar, que a gente vai vibrar, né? Então ela serve como uma ferramenta de ajuste mesmo, de parâmetros que a gente quer viver aquele momento, aquele dia específico, né? Então, quando você vai limpar a casa, você coloca um rock, porque é agitado, porque vai te dar a inspiração necessária para você ficar com raiva ali, esfregar o banheiro, aquela porra, que cagou aqui. Mas quando você acabar a faxina, você vai querer ouvir uma bossa nova ali pra você fazer um macarrão com queijo ali pra você comer, pá. E aí de noite você vai querer ficar na paz do Senhor, então você vai colocar um reggae.
vai colocar um louvorzinho na humildade e, enfim, gosto, né? Gosto individual. E a gente vai modulando o nosso, vou dizer, estado de espírito, o nosso estado emocional ali, de acordo com as configurações que a gente quer, né? E aí só para concluir, acho que essa ideia, que eu acho que já deu para elucidar legal, mas aí você tem o sertanejo, por exemplo, que é música de sofrimento, de experiências amorosas, não necessariamente que deram certo, desilusões amorosas, né? Situações, especificidades aí que, puto, é foda, mano. Tem muita coisa boa. Eu gosto muito de Bruno e Marrone, tá ligado? Só que o pessoal fala, né, música de corno. Eu acho que tem esse aspecto, tá ligado? Acho que também começa a tocar um modão, você já quer tomar uma. Então, algumas coisas ficam atreladas. Infelizmente, tem esse sentido, né? Mas assim, filtrar, classificar, não é porque você tá ouvindo um Zé Neto Cristiano que você tem que tomar uma cerveja. Na verdade é sim, mas não tem como, tá ligado? Aí você toma uma cerveja pra quem tem algum hábito ali, você vê, uma coisa já vai puxando a outra, mano, é foda. Para vocês verem a influência que certas coisas têm no nosso psiquismo, né? É, de que forma isso fica registrado ali como uma assinatura inconsciente que vai ressoar. É, é como. Imagina que é uma casa, tá ligado? E uma onda vem e entra nessa casa, e onde ela encontra a parede, ela bate e ela vai se ajustando ao caminho, tá ligado? Então, tem a música, que é um conjunto de frequências, ondas sonoras ali, pá, 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 e ela entra pela nossa audição, ela vai fazer todo o caminho ali dentro da nossa cabeça e ela vai se ajustar e vai fazer morada nos cômodos que a gente tiver, entendeu? Então, como que eu posso exemplificar isso? Se você é uma pessoa que tem uma relação com insegurança, você vai ouvir Sorriso Maroto, você já sabe o que esperar, tá ligado? Você vai se encontrar ali, você vai se identificar com todas as músicas. Todas as músicas falam sobre desilusões amorosas. É legal? É legal. Eu gosto muito, sou fã. Mas pode não ser saudável se você não estiver preparado para se expor àquele tipo de coisa. Porque depois você sai dessa experiência e você vai viver sua vida com aquilo que você absorveu. E muitas vezes não é consciente. Você não precisa absorver nada, você pode só ouvir e modular, né? Ou não. Você só tá ouvindo, entendeu? O pagode tem esse aspecto que já deriva ali do samba também, vida boêmia, alegria, felicidade, enfim. Cada gênero vai ter sua característica. E o mais interessante é o que vem depois. Já estamos com 37 minutos, mas eu acho que esse vídeo vai ficar legal. Vamos ver se eu consigo fazer menos do que uma hora. É... Aí vem os subgêneros, tá ligado? Aí no metal. No metal é uma corrente, mano, é uma egrégora, tá ligado? No metal é um lifestyle, é uma religião. Surgiu ali nos anos 2000, acho que isso é um consenso geral. E ele veio também com uma força jovem, só que pra quem se identificava com o underground, tá ligado? Com, com a oposição ao que tava tendo ali, com uma mudança geral e era nós que ia tomar a MTV, tá ligado? E foi o que aconteceu. A tecnologia em ascensão, uma atenção muito maior voltada para os espaços culturais, né? A gente queria música, a gente estava carente disso. E aí veio esse movimento e aí trouxe tipo Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, no metal, mano, no metal. Deftones, várias bandas, no metal muito foda. Não vou ficar citando também, porque senão vai faltar.
porque é muita banda. E eu não conheço todas também. Tá bom já, né? Vocês entenderam, no metal. E veio com aquele estilo agressivo, aquelas roupas largas, aquela postura intercessora de denunciar, de falar, de não, tá errado, você tá errado. Só que não era como o movimento punk era. Porque o movimento punk foi completamente relacionado com política, né? É, e era uma coisa mais rígida assim, né? Eles eram mais, qual que é a palavra que eu posso usar? Mais incisivos, né? No que eles estavam exigindo ali. Já era uma coisa maior. O nu metal já vem numa proposta de personalidade, né? De uma coisa mais íntima. Porque ali eles começaram a falar com a agressividade, só que sobre coisas sensíveis. Que você pega o Korn, por exemplo, que traz uma porção de questões, no entanto que eles têm um álbum chamado Issues, é, falando sobre traumas, falando sobre situações que o Jonathan queria trazer, que ele é todo lascado da cabeça também, e muita gente se identifica com isso e entra para esse movimento, e começa a propagar isso, né? Então os caras faziam música triste falando com raiva, tá ligado? Aquilo foi uma grande revolução. Foi uma novidade na época, né? E depois isso foi se subderivando ainda mais e a gente hoje em dia tem de tudo, tem para todos os gostos, né? A música se tornou muito personal, né? Muito específico. Você pode ouvir uma coisa, mano, provavelmente tem alguma coisa que você gosta muito, tá ligado? Mesmo que muita gente não goste, porque tem isso. Tem oferta e tem demanda. Tem quem goste e tem os artistas que também façam. Que esse mercado se expandiu muito, né? Então, por mais específico que seja o seu gosto musical, com certeza tem o que você ouvir, tá ligado? E eu acho que isso é o mais mágico também de tudo isso, porque as pessoas podem se comunicar, tá ligado? É uma transmissão de pensamentos, sentimentos, ideais, de assimilações, conclusões ou não, ou períodos de grandes dúvidas, muita coisa. São fragmentos da vida, ou enfim, né? As músicas são fragmentos, mano. Vários fragmentos de vivências, de tudo, mano. É um universo à parte, tá ligado? E eu acho isso muito foda. E acho que a gente deveria compartilhar mais de se abrir pra ouvir mais coisas. Hoje em dia, tipo, eu já fui uma pessoa bem restrita, né? Só ouvia rock na adolescência. Acho que tá na cara, né? Tenho certeza que muita gente também passou por isso. Mas aí depois você vai ouvindo, não sei se necessariamente isso tem a ver com idade ou com maturidade, tem a ver com abertura. E isso é individual, sabe? Tem momentos da vida que você vai se abrir a ouvir coisas. Tem momentos da vida que você vai ouvir mais de uma coisa, menos de outra. Tem momentos da vida que você tá de saco cheio. Ah, eu não conheço mais nada. É, não tem nada novo. Todo mundo passa por isso, né? Só que aí depois você vai ver, tipo, você só não procurou direito. Porque tem muita coisa, mano. É impossível a gente ouvir tudo que existe, sabe? Tem muita coisa. É que às vezes dentro daquele parâmetro ali você tava saturado. Aí você entra num gênero diferente, aí já era, mano. É, de repente você começa a ouvir os mesmos artistas que você ouvia, só que com uma outra interpretação das letras, com uma nova atenção para as linhas de baixo, para a bateria, e isso te dá uma interpretação completamente diferente, tá ligado? Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma música, o mesmo álbum, o mesmo artista e deu um significado diferente para aquilo, sabe? Então eles também são receptáculos de afetos que a gente distribui, que são também individuais, né? Mas a gente pode levar isso da forma que a gente quiser também. Nós tatuamos letras de música, levamos isso para a vida, dissipamos isso, e abstraímos isso
muito mais do que a gente imagina até, tá ligado? Que nem se eu fosse me descrever, eu ia dizer que eu sou Charlie Brown pra caralho. E acho que fica implícito tudo que vem junto com isso, né? Então, se tornou uma coisa quase que arquetípica também, né? Em questão de comportamento, sociedade, assim, a gente busca essas referências visualmente, né? Em todo um sistema de identificação. É, enfim, vocês veem como isso rege a nossa realidade, né? Como dita também como muitas coisas acontecem. E para além ainda. Então, acho que eu consegui trabalhar tudo que eu queria. Talvez esse vídeo, ao contrário do outro, seja mais breve do que eu tinha imaginado, mas eu tô feliz com esse resultado. Acho que eu falei bastante coisa, trouxe muito do que eu queria trazer e posso me aprofundar depois. Esse é o segundo vídeo. Tô animado com o projeto, não sei a proporção que isso vai tomar. Nesse vídeo eu tentei ser bem mais natural, tava meio engessado no primeiro vídeo, mas acho que isso ainda vai tomar uma forma mais autêntica, mais de acordo com o que eu quero fazer. E eu espero que vocês gostem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Agradeço quem ficou até aqui. Like, inscrição e tal. E eu agradeço, gente. Se cuidem. Até a próxima. Fiquem com Deus.